Pronto, iniciou-se a gravação. Giovana chegando. Só a título mesmo de explicação, como já tinha dado havia introduzido aqui falando para vocês no início, o assunto que mais cai na US é Brasil Colônia. É o que mais cai na história do Brasil, como o que mais cai na história do Brasil. No frigir dos ovos, o assunto que mais cai na US é Brasil Colônia. Então, o professor Vidal, ele pediu para eu trazer para vocês hoje o Brasil Colônia. E eu vou falar com vocês hoje sobre a parte 1, que eu separei do Brasil, de Brasil Colônia. Eu acredito que ele vai mandar o assunto para vocês, que eu entrei em contato com ele, e ele vai fazer o envio para vocês do assunto que eu estou separando por apostila, porque eu já fiz uma apostila de História do Ceará, já está pronta com questões e tudo. A apostila de História do Brasil eu vou até apresentar para vocês agora. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Tá, pronto, estão conseguindo. Eu vou mostrar para vocês a quantas anda a apostila que eu estou fazendo de História do Brasil. Isso aqui já é um início, né? Já tem boa parte da história do Brasil feita. Também vai ter uma questão vai ter parte da história geral aí também. Aí tá faltando só Império e eu acho que Nova República e República Populista, mas aí já tem Brasil Colônia, que é o assunto que eu vou falar hoje para vocês. É para o professor Vidal mandar para vocês essa apostila. Não sei se ele vai chegar a mandar. Aí, essa aí é a Primeira República. E aí vou falar um pouco sobre a vida dos negros no Brasil e a questão da escravidão. Escrevi pouca coisa, vou escrever um pouco mais sobre isso, mas acredito que esteja bem feito. Era Vargas, tem um pouquinho aí também. E o de ditadura militar eu ainda vou colocar, mas já tá feito, já está elaborado. E é isso, gente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história do Brasil. Só um instante. Pois é, João Leonardo. Eu sou apaixonado pela história. Aí acaba que eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso. Mas eu te entendo, até porque a gente esmiuça mais a história do Brasil, por estarmos no Brasil, certo? Então ela se mostra mais complexa por causa desse detalhamento da história. É razoável dizer que seja por isso, essa maior dificuldade da maioria dos alunos em história do Brasil, do que em história geral, justamente porque, como a gente esmiuça mais, busca mais detalhes, ela acaba se tornando uma história mais decorativa. Para mim é super curioso, mas tem gente que não gosta, e é super legítimo não gostar. Aí já a história geral, não. Como a gente estuda ela mais amplamente, a gente não se aprofunda em detalhes, a gente não a critica muito em vários momentos, e a gente tem muito acesso a ela no cotidiano, no dia a dia, nos jornais, essas coisas, a gente vive muitas vezes a história, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade em história do Brasil do que em história geral. Gente, só reiterando, a aulinha hoje é para ter cerca de mais ou menos uns. Opa, fiz errado aqui. É para ter cerca de mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Ou, perdão, 15 a 20 minutinhos, não, 40 a 50 minutinhos. Não vai durar uma hora, como duraram as outras, porque eu reparti a aula em duas. Vou mostrar aqui a apostila para vocês. Eu falei aqui sobre desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento da colônia, economia, e próxima aula que eu falar sobre a história do Brasil para vocês, vai ser novamente sobre o Brasil colônia, vai ser sobre vida dos povos nativos, expansão territorial do Brasil, e o assunto mais importante a título de US, que é movimentos nativistas e emancipacionistas. Certinho, gente? Tudo ok? Ótimo, Marina. Gosto da participação da Marina.
Vamos lá. Toda aula eu começo perguntando, não sei se vocês já perceberam, eu sempre coloco uma personalidade histórica e começo perguntando quem é ela. Diante disso, gostaria de saber de vocês. Hoje eu acho que muita gente vai cair em pegadinha. Quem é essa personalidade histórica que está aí, em nossa frente? Não é Jesus. Eu pensei que todo mundo fosse dizer que era Jesus, mas não é Jesus. Érica Stephanie acertou de primeira. Palmas para Érica Stephanie. Palmas para Érica Stephanie. Parabéns, Érica Stephanie. Eu estava comentando, a Érica Stephanie já tira dentes. Perfeito. Minha querida amiga Érica Stephanie, se revele. Se não por câmera, se não por áudio, por chat. Érica Stephanie? Érica Stephanie? Oi, Érica Stephanie, meus parabéns. Érica Stephanie, você não pensou que fosse Jesus, não, durante nenhum momento, durante nenhum instante? Não? Um pouco, né? Por que que você matou logo o Tiradentes? Por que que você chegou e disse, esse daí é Tiradentes? Nos diga por que foi. Por que que você olhou e falou, é Tiradentes? Lembrei de uma foto e um livro, sim, Eric Stephanie, mas não sei se algum professor Sirlix chegou a dizer que na realidade Tiradentes, não, amiga Vitória Ellen, hoje nós vamos falar um pouquinho de Brasil Colônia, já falei isso hoje, o professor Vidal tinha me solicitado, e já expliquei para vocês qual era a coerência disso, porque é o assunto que mais cai na UES, está se aproximando do vestibular, a gente não quer deixar para em cima da hora do vestibular, aí a gente está falando logo de Brasil Colônia, que é porque é o assunto que mais cai. E por ser justamente o assunto que mais cai, é coerente que a gente fale dele logo, que é para vocês irem se preparando, enfim. Aí, é, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da imagem do Tiradentes, por quê? Porque, de fato, a amiga Stephanie, Eric Stephanie, que acertou. Tiradentes ela é feita a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nessa foto, nessas representações. Por quê? Porque é interessante associar Tiradentes a Jesus Cristo, ao menos para a época em que Tiradentes foi mais celebrado, que foi a República Velha, para gerar engajamento popular em torno da República, porque Tiradentes queria a República. Então, transformá-lo em um Jesus, representá-lo como Jesus, era a forma de gerar simpatia da população. Tá bom? Mas hoje nós ainda não vamos falar de Tiradentes, vai ser somente na parte 2 da nossa aula. Em primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho dos antecedentes, que a primeira coisa é que em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. Mas não chegou ao Brasil, porque, como nós bem sabemos, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, gente, ele chegou ali nos Estados Unidos, onde hoje seria mais ou menos os Estados Unidos, e descobriu, em primeiro momento, essa região. Cristóvão Colombo estava a serviço da Espanha e não de Portugal. Então, quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América em primeiro momento foi a Espanha. Por que que se chamou América? Porque o escrivão da tropa de Cristóvão Colombo se chamava Américo Vespúcio. Foi ele que deu o nome da América, de América na época. Esse foi o início das chamadas, esse foi o início do sucesso das chamadas grandes navegações. Cristóvão Colombo morreu pensando que aqui eram as Índias Orientais. Por isso que os indígenas, quando os portugueses aqui chegaram, né, quando os espanhóis lá chegaram, enfim, quando os europeus chegaram no continente americano, foram chamados de índios, porque se imaginavam que eles eram das Índias Orientais. Então, Cristóvão Colombo, ele
descobriu a América sobre esse contexto, em 1492. Ele morreu pensando que aqui eram as Índias Orientais. E não. Por que procuravam tanto as Índias Orientais? Era por conta das chamadas especiarias. E aí vai de tudo, até coisas que hoje são proibidas, como, por exemplo, ervas alucinógenas, até mesmo páprica, açafrão, pimenta do reino. Pimenta do reino justamente porque se chamava pimenta do reino na Inglaterra. Aí chamou-se, né, pimenta do reino. E por que pimenta do reino da Inglaterra? Porque a Índia, que era onde tinha essa pimenta do reino, fazia parte do reino da Inglaterra. Então chamou-se de pimenta do reino da Inglaterra, hoje em dia é simplificado como pimenta do reino. Eles queriam buscar uma nova rota para chegar até lá e conseguir tirar essas especiarias. Não encontraram a América. Nesse sentido, estava em vigor, nessa época, o chamado Tratado de Alcaçovas-Toledo, que beneficiava que Portugal tivesse todas as regiões ao sul, perdão, todas as regiões ao leste das Ilhas Canárias. A oeste era da Espanha. Quando a Espanha percebeu que tinha terra aqui, ela disse, epa, 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 isso tá errado. Então entrou-se em vigor o Tratado de Tordesilhas, que dividiu novamente o mundo de tal modo que parte era de Portugal e parte era da Espanha. Tá bom, gente? E é justamente nesse contexto do Tratado de Tordesilhas em que os portugueses eles acabam encontrando, né, chegando ao Brasil. Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele chega ao Brasil. O Brasil ele tem um chamado período pré-colonial entre 1500 e 1530. Esses 30 anos da história do Brasil, esses primeiros 30 anos da história do Brasil é chamado de período pré-colonial não por outro motivo, mas é porque é um período anterior à colônia, de fato. É o período anterior ao Brasil ele estar em uma ativa colonização. É o período em que os portugueses não têm interesse em vir para cá, em que não há interesse em urbanizar o Brasil, em que não há interesse de visitar o Brasil, em que não há interesse de ir para o Brasil. Por isso, chamar de pré-colonial seria o período anterior à colonização, ao período colonial, ao Brasil colônia de fato. Nesse período, havia o extrativismo do chamado pau-brasil. O que é extrativismo? É a extração, é a retirada. O extrativismo vegetal do chamado pau-brasil, por que ela é chamada de pau-brasil? Por que o Brasil é chamado de Brasil? Vamos lá, gente. O extrativismo vegetal ele é a retirada da vegetação, da flora do país, certo? O extrativismo vegetal é quando você retira da vegetação de um local uma coisa que é comum a ela. No caso aqui do Brasil, é o pau-brasil. Foi o pau-brasil essa primeira coisa que sofreu de extrativismo vegetal. Depois outras várias sofreram, a gente vai ver um pouquinho mais na frente alguns exemplos. Mas o pau-brasil, primeiro, por que ele era chamado assim? É uma árvore, né? Por isso o pau, de pau-brasil. E por que o termo Brasil, né, Renan? Primeiramente, esse Brasil foi o que deu origem ao nome Brasil? Sim. O nome Brasil significa quente como brasa. Ou seja, Brasil. O Brasil era um país muito quente. Certo? Antes deles chegarem aqui, as terras brasileiras, outrora chamadas de Terra da Santa Cruz, era um país muito quente. Por ser tão quente assim, quando eles abriram as árvores que se localizavam ali na Mata Atlântica, no litoral brasileiro, eles viram que as árvores por dentro elas eram vermelhas. Os móveis da época de Portugal, muitos deles eram fabricados com o pau-brasil justamente para dar essa coloração vermelha, que também é uma madeira resistente. Então, esse Brasil, que fazia referência a quente como brasa, e também a cor vermelha do pau-brasil, veio daí, porque por dentro o pau-brasil ele é vermelho. Hoje é uma árvore de extinção, é proibida a extração dele, de tão extraído que foi, mas justamente por causa dessa coloração vermelha que veio o nome Brasil, quente como brasa, vermelho como brasa. E para encerrar essa primeira parte da aula, encerrar esse slide, eu gostaria de perguntar a vocês. No Brasil, nós tivemos um encontro, uma invasão ou um descobrimento? Qual é o verbo correto para se utilizar?
Vamos lá, meus amigos. O que vocês acham disso? Vitória se posicionou como invasão. Marina se posicionou como invasão. João Leonardo se posicionou como invasão. Quem mais? Tiago Romão se posicionou como invasão. Edilson entendeu que pode se utilizar os três. Invasão. Pronto. Essa criticidade é uma criticidade que é importante para questões da UES, mas em especial para questões do Enem. Eu vejo perfeitamente tanto o S quanto o Enem abordando essa questão do descobrimento da invasão ou do encontro com o Brasil. Porque é algo a se criticar e é algo que o aluno ele tem que ter essa criticidade, tem que ter o conhecimento para criticar. Eu vou escolher um de vocês para se falar. Um de vocês que responderam para falar. A não ser que alguém queira salvar os amigos e dar a sua opinião. E aí, eu faço o quê? Escolho ou alguém vai se posicionar? Ninguém vai se posicionar. Eu sou chato, gente. Desculpa, eu sei que é chato aquela coisa de escolher a pessoa ter que falar. Aí quando você vai escolher, a pessoa não tá, ela foi no banheiro, foi beber água, ou então só tá dormindo mesmo. Porque eu sou aluno também, né? Às vezes tem umas aulas AD que eu fico assim, não vou assistir, aí eu saio, deixo meu porra logado, não sei o quê, levo a presença. Mas enfim, gente, o que vocês acham, né? Vamos lá, gente, alguém para dar opinião, senão vou selar. Pronto, João Leonardo já tinha pessoas do território. Isso, ou seja, o Brasil já era de alguém antes dos portugueses chegarem. Não foram eles que descobriram, chegaram aqui e armaram tudo. Acho que ocupou, invadiu, certo. Bora mais. Por isso invasão, com certeza. Edilson, gostei da sua opinião. Destrinche ela um pouco pra gente. Pode ser por áudio, não se preocupe. Por áudio, por chat. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, na minha opinião, depende do contexto, né? Por exemplo, para os indígenas que já estavam no Brasil, foi uma invasão, né? Para os portugueses que chegaram, foi um descobrimento. E para quem não participou ativamente, foi um encontro. Então, é por isso que eu estou dizendo que depende do contexto. Pode ser utilizado das três formas. Gostei. Gostei dessa visão. Porque hoje é adotado majoritariamente a questão da invasão. E eu vou explicar o porquê e o porquê que eu concordo com a questão da invasão. Mas você foi bem como diria o filósofo Protágoras. Ele dizia que tudo é relativo. A teoria do relativismo. Gostei, Edilson, da questão de olhar para cada uma das perspectivas. Tô gostando aí das meninas se posicionando e tal. Pronto. Gostei. De fato é isso, mas vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia. A questão do encontro, o Edilson embasou já ela bem. Trata-se de uma questão vinculada ao fato dos portugueses, enfim, terem vindo para cá por um acaso, e olha, tem portugueses, tem indígenas, um olhando para o outro, meu Deus, nos encontramos. Mas em via de regra, três verbos são mais utilizados para nomear o que aconteceu no Brasil em 520 anos atrás, né? 523 anos atrás, na nossa descoberta. Que são esses? Descobrir, invadir e encontrar. Pode encontrar. Você pode achar outros verbos? Sim. Verbo ocupação, que foi utilizado aí, acho que foi pela Marina, ou foi pela Vitória, que utilizou esse termo, ocupação. Pode ser também. Mas, em via de regra, a primeira tese foi defendida durante séculos e dá a ideia de que era uma descoberta das teses brasileiras pelos europeus. Já que, enfim, em tese, eles sempre pregaram a ideia de que não, nós não sabíamos. Mas essa questão de descoberta, ela tem caracteres eurocêntricos, ou seja, foram os europeus que cunharam essa ideia de descoberta ou não. Dá a entender, na realidade, essa questão da descoberta, que nós só passamos a existir
a partir do momento em que teve o encontro com a civilização europeia, em que os indígenas que aqui estavam, eles se encontraram com os europeus, então nós passamos a existir, nós somos descobertos. Nós existimos para o mundo aí. Exatamente, Marina. Ele já estava em expedição, já havia informações seguras de que existia território ali, de que iria existir o Brasil, mas eles sempre pregaram isso, sempre pregaram que não, foi por acaso. Há hoje informações claras que não foi por acaso, mas eles era o que eles pregaram. Então é por isso que há 50, 40, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu aprendi primeiro esse assunto, no quarto, quinto ano, vocês também, provavelmente, ainda se utilizava descoberta. Depois é que passou-se a se criticar mais esse termo. O segundo verbo que eles usam é o verbo encontrar, que faz referência ao acaso, em que teria sido por um acaso com que ocorreu a chegada dos portugueses. Esse é o que teve menos adeptos, esse foi o que foi derrubado mais rápido, esse verbo encontrar. O objetivo inicial da viagem, em tese, era, como eu disse, ir para as Índias Orientais. E acabou que, pelo meio do caminho, o destino foi alterado. O mau tempo alterou o caminho. Era essa a história que era contada. Entretanto, uma terra nunca visitada anteriormente, oficialmente, a gente sabe hoje que Vicente Pinzon visitou o estado do Ceará. Por isso que Fortaleza tem um bairro em homenagem a ele. Contudo, recentemente, o que mais ganhou força foi a invasão. Tendo em vista a ideia de que uma população que aqui vivia foi completamente subjugada por outra, que tomou conta das suas terras sem autorização e não tem nenhum direito real sobre elas, não tem nenhum direito reconhecido por quem já estava aqui antes. Só o que tinha sido estabelecido era um tratado que não estava em vigor nessas terras, em via de regra, porque não envolvia os povos aqui presentes ou todo o resto do mundo. Certo? Então, é mais ou menos isso a crítica, mas eu quero mais que vocês desenvolvam isso pessoalmente. Por isso que eu trouxe a discussão para cá, por isso que foi uma pergunta, não foi uma afirmação, por isso que não botei explicações, por isso que foi uma coisa bem assim. Cheguei e perguntei para vocês, porque é desenvolver de acordo com o senso crítico. É desenvolver de acordo com o senso crítico. Mas a historiografia hoje aceita mais o verbo invasão. Né? Aí eu perguntei qual é o verbo correto para se utilizar. Foi para instigar vocês, mas não há uma correção histórica com relação a isso. Eu prefiro invasão, eu acho que foi invasão. Mas há quem discorde, né? O Edilson trouxe aí uma teoria bem filosófica sofista do relativismo com relação. Foi quase um discípulo de Protágoras, foi quase um sofista ao trazer isso, mas de fato é. É algo a se indagar, é algo a se pensar. Tá bom? Tentativa de colonização. A primeira foi de Martim Afonso de Souza, que chegou e disse: é o seguinte, tem estrangeiro aqui, não pode. Isso aqui tem que dar lucro e não pode, tá dando prejuízo. E tem que vir português povoar isso aqui, gente, porque não tem ninguém. Vai ter mais invasão, isso aqui vai dar ruim uma hora. Os indígenas estão voltando a ter domínio do litoral, volta e meia, a gente tem que mandar expedição, é muito caro, não vale a pena. Aí enviaram o Martim Afonso de Souza para fazer uma expedição colonizadora aqui. Deu certo? Não deu certo? Enfim. Fato é que ele dividiu boa parte do território em Seis Marias, que eu já expliquei aqui para vocês o que são Seis Marias, mas em via de regra, Seis Marias são pedaços de terra, que esses pedaços de terra eles são divididos para colonos portugueses, para pessoas que são que vão administrar essa terra, torná-la produtiva. Esses pedaços de terra, por que se chama sesmaria? Porque uma sexta parte do lucro é dado de volta para o governo português como forma de imposto. Portanto, sesmaria. O Martim Afonso de Souza dividiu o território brasileiro em sesmarias. Logo após isso, houveram as chamadas capitanias hereditárias, que eu acho que está no próximo slide. Renan, o que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foram pedaços de terra, que vocês podem ver aí, foi cortado, né? Aí a gente tem a capitania do Ceará, que foi incorporada pouco tempo depois pela capitania de Pernambuco, mas enfim, fique claro, ela está aí. Aí a gente tem aí as capitanias do Maranhão, né? São duas capitanias do Maranhão, por quê? Porque eram dois Maranhões? Não, é porque a capitania do Maranhão foi dividida em duas, né? Como vocês podem ver, por dois capitães donatários, né? Renan, capitães, sim, capitães donatários, sim, por quê? Porque eles eram donos das capitanias, literalmente, eles tinham que pagar um dinheirinho a
a colônia, mas, enfim, eles eram os donos. Tanto é que, como vocês podem ver, são capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque passaram de pai para filha, era de fato da família. Aí vocês podem ver que tem gente com 3 capitanias, né? O Pedro Lopes de Souza. Aí tem 3 capitanias. Primeiro Quião, segundo Quião, Martim Afonso de Souza tem tem 2 quiões também, né? Que são 2 pedaços de terra, né? São 2 capitanias só para ele, que aí são 2 São Vicentes para o Martim Afonso de Souza. O Pedro Lopes de Souza tem Santo Amaro, Santana e Itamaracá. O João de Barros e Aires da Cunha tem 2 quiões, né? Tem o Rio Grande, tem o Maranhão, enfim. A tentativa de colonização, portanto, foram as capitanias hereditárias, sabe? Então, é importante falar nisso. É importante citar isso. Então, isso aí eu acredito que para vocês esteja tudo ok. E o terceiro tópico ali, que é uma questão já econômica, que foi a cana-de-açúcar, mas eu coloquei ela, eu vou falar um pouquinho dela mais, mas eu coloquei ela como tentativa de colonização, porque o plantio e colheita da cana-de-açúcar foi muito importante para o Brasil se colonizar. Não era muito lucrativo, e as primeiras pessoas que vieram trabalhar aqui, ou seja, o grosso da população, veio por conta da cana-de-açúcar. Na época ainda era permitido a escravidão indígena, que logo depois foi proibida. Mas os primeiros traços de atrocidade da escravidão no Brasil foi a escravidão dos indígenas. Foi ridículo, foi triste, foi um pesadelo. Eu vou falar um pouco sobre a vida dos nativos na próxima aula, mas enfim, é um tópico muito interessante, é algo de fato a ser discutido e pensado. A gente vai falar um pouquinho agora justamente mais da cana-de-açúcar. Mas antes, forma de governo. Primeiramente teve o governo geral, porque as capitanias hereditárias elas deram certo, mas não tinha nenhuma forma de centralização. O que valia para uma capitania, em tese, valeria para outra. Não tinha como fiscalizar, não tinha como saber, enfim, ficava uma coisa muito dificultosa, digamos assim. Dessa forma, houve a instalação do governo geral, que auxiliava os donatários e garantia o povoamento, ou seja, nós vamos povoar mais tais regiões, enfim, porque está rendendo mais, está lucrando mais, nós precisamos de uma administração centralizadora para dar lei a esse país. Tivemos 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Não tem muito o que falar sobre isso, acrescentaria somente que o modelo de administração das vilas eram as câmaras municipais, né, que já existiam naquela época. Eu acho que é isso que é mais interessante, vocês anotarem aí extra com relação ao slide. O slide, eu gosto de um slide limpo e seco, não gosto de um slide muito grande. Mas, enfim. É importante ter umas informações que talvez não estejam aí, né? Que talvez seja importante, que a US a gente sabe como ela é, né? Ela é muito específica. Houve o período da chamada União Ibérica, que o governo geral parou de existir, que foi uma junção entre Brasil e Portugal. Renan, por que teve essa junção entre Brasil e Portugal? É o seguinte, Portugal tinha um rei doido, completamente berel, alucinado, o cara era louco, mas ele era muito louco. Mas ele era louco do nível, você não tem noção como esse cara era despirocado da cabeça. O nome dele era Sebastião. Depois ele virou santo, São Sebastião, um doido que virou santo. Renan, como assim ele era doido? Era o seguinte, ele era rei, ele podia ficar no palácio, não fazendo nada. Aí o que ele decidiu fazer? Eu vou pra guerra. Aí ele foi pra guerra. Aí, Renan, o que aconteceu? Há toda uma lenda dizendo que São Sebastião desapareceu em meio à guerra, sem saber por quê. E um dia ele voltaria para salvar Portugal e tornar eles a maior nação do mundo. A verdade é que ele deve ter morrido, caído de algum lugar, caído dentro de um rio, pegue uma virose, sei lá, um papocou. Mas ninguém quer dizer que ele papocou. Mas ele papocou. Aí, exatamente, Marina, até hoje estão esperando esse cara. Eu sei que ele chama papocou. Provavelmente ele papocou. Aí o que aconteceu? Assumiu no lugar dele um velhinho lá, que era bispo, cardeal, alguma coisa assim. O cara tá estragado.
Ele não podia ter filhos, obviamente, né? Ele era membro da igreja, era um sacerdote. E não podia casar. Então, se ele tivesse filho, também era bastardo, não ia adiantar de nada. Aí passou um tempinho, este rei papocou também. No que este rei papocou, assume o rei da Espanha. Por que não? Como assim? Havia um péssimo costume nessa época. O rei da Espanha casava sua filha com o rei de Portugal, ou com o príncipe de Portugal, que casava sua filha com a princesa do Império Austro-Húngaro, que casava seu filho com o fulano de tal do Império de não sei aonde, que casava seu filho com o Beltrano, que casava seu filho lá, enfim. Esse povo era tudo parente. Ainda hoje a Rainha Elizabeth, que morreu nesse instante, é prima de segundo grau ou primeiro grau da rainha da Holanda, da princesa Margrethe, que é prima de fulano. O imperador, o czar da Rússia, era primo do imperador do Reino Unido, que, por sua vez, era sobrinho do imperador do Império Austro-Húngaro. Isso no início do século XX. Essa galera casava entre si para manter a realeza entre si. Tanto é que na história da realeza tem muitos problemas de hemofilia, enfim, de coisas nesse sentido, justamente por conta desse casamento entre parentes, né? Que facilita que o gene recessivo se torne dominante. Sim, sim. É muito comum, João Leonardo. Enfim, fato é que o parente mais próximo desse Trade que havia se tornado rei em Portugal, quando ele faleceu, era o rei da Espanha. Então houve essa união ibérica, que é a junção entre Brasil e Portugal. Em 1640, Portugal volta da sua independência, instala-se o chamado Conselho Ultramarino, em que Portugal volta a mandar no Brasil, e volta ao governo geral, só que agora com outro nome, vice-reinado. Surge, portanto, o regime dos vice-reis. O mais famoso dos vice-reis foi o Marquês de Pombal, que deu uma evoluída no Brasil da época. Eu não pretendo falar muito sobre isso, mas em via de regra, é isso. Ciclos econômicos do Brasil. O primeiro e mais importante é o ciclo do açúcar. A gente vai tratar pouco do ciclo do. A gente não vai tratar dessa aula do ciclo do café. A gente vai tratar na próxima. Porque o ciclo do café é uma coisa mais voltada para o império. Mas em via de regra, o ciclo do açúcar foi um ciclo cujo plantio de cana-de-açúcar no litoral brasileiro, que exigia pouca mão de obra, não exigiu povoamento, ou seja, era mais fácil escravizar índio também, porque o índio, embora frágil, a verdade é que o índio, naquela época, ele morria muito facilmente, pegar doenças, por não ser acostumado ao estilo de vida europeu, português, e para os portugueses colocarem nele, imporem nele um trabalho muito pesado, muito cruel, ao qual não tinha quem aguentasse, né? Então, esse dia pouca mão de obra, aí eles conseguiram escravizar os índios, logo depois eles começaram a exportar os africanos para o Brasil de uma maneira cruel, de maneira criminosa, mas que, enfim, na época, felizmente era legalizado. E não ensejou muito povoamento. Isso aí aconteceu entre o final do século XVI e todo o século XVII. Era um negócio altamente lucrativo. Para vocês terem uma ideia, gente, era deixado de herança. Tantos quilos de açúcar para o meu filho predileto. Aí era herança para o filho predileto. Tantos quilos de não sei o que para minha. Enfim, marqueses. O rei de Portugal, enfim, quando eles faleciam, eles deixavam quilos e quilos de açúcar, porque ela valia mais do que o ouro. Por quê? Porque o açúcar na Europa era raríssimo. O clima da Europa não beneficiava o plantio de cana-de-açúcar e a extração do açúcar não tinha de onde se extrair, era da cana-do-açúcar. Então, tornou-se altamente lucrativo porque vendia-se para fora. Mas, guardem o que eu vou dizer agora para vocês. Guardem duas coisas importantíssimas. Primeiro, essa extração de cana-de-açúcar deu origem ao sistema econômico de nome plantation. Renan, o que é o plantation? Gente, o plantation, vou anotar aqui, ele é baseado no seguinte: ele é voltado para o mercado externo, ele é de mão de obra escravizada
ele é do latifúndio e ele é da monocultura. Esse conceito é do historiador Caio Prado Júnior. Voltado para o mercado externo. A plantação por plantation, por esse esquema, por esse sistema de plantation, ela não era voltada para o Brasil, ela era voltada para fora do Brasil. A mão de obra, ou seja, quem trabalhava era, em vez de regra, escravizado. Latifúndio eram extensas propriedades, propriedades grandes, propriedades pequenas não podiam ganhar lucro, até porque pouca produção significava pouco lucro, grande produção significava muito lucro, portanto, característica é o latifúndio. Pronto, perfeito, Marina. E a monocultura? Renan, o que é a monocultura? Uma cultura só. Cultura, o que é cultura? É o que você vai plantar. É o que você vai fazer ali. Para que vai ser útil aquele território? Para plantar uma coisa só no plantation. Monocultura. Tem a policultura e a monocultura. A policultura são várias coisas. A monocultura é uma coisa só, em via de regra. Então, tinha esse sistema do plantation. A segunda coisa que eu ia falar, e vou pedir para vocês anotarem, é os lucros auferidos. Portugal, na época, não tinha condições financeiras de financiar o extrativismo da cana-de-açúcar. Não tinha. Como foi que ele fez isso? Com o auxílio dos holandeses. O que ficou mais ou menos assim, a questão do lucro? Os holandeses, eles lucravam cerca de holandeses. Eles lucravam cerca de 65 a 70%. Os portugueses, eles lucravam de 20 a 25%. E no Brasil, ficava somente 5% do lucro. Está errado. É o valor dos holandeses que está errado. O valor dos holandeses é 70 a 75. Então, eles precisavam do auxílio dos holandeses, que os holandeses eram muito ricos por conta do comércio que eles realizavam. Tá bom? Com isso, houve um rompimento com os holandeses na época da União Ibérica. Por quê, Renan? Porque a Espanha queria essa boquinha, né? Não queria só 25%, eles tinham dinheiro para financiar. A Espanha era mais rica que Portugal e ela tinha esse dinheiro. Então, elas disseram: tchau, Holanda, eu vou começar a financiar aqui e aqueles 75% que eram seus vai passar a ser meus. Aí a Holanda disse: não vai rolar. Aí ela invadiu Portugal. Perdão, ela invadiu a capitania de Pernambuco, que era uma das mais lucrativas. E passou lá uns 30 anos. Só que o que aconteceu? Os pernambucanos, no início, adoraram, porque os holandeses chegaram por tudo, os holandeses chegaram com a riqueza deles, os holandeses, meu Deus. O Pernambuco amou. Só que depois eles começaram a arrochar o nó. Como quem morava em Pernambuco era inicialmente português, eles disseram: bom, se for para ficar na pindaíba com a Holanda e com Portugal, é melhor ficar com Portugal que enfim a nossa terra, né, dos nossos ancestrais antepassados. Se revoltaram com a Holanda foi posta para fora, tanto pelos portugueses quanto pelos que aqui residiam. Aí o que aconteceu? A Holanda olhou para eles e falou: fiquem à vontade, façam o que vocês bem quiserem. Mas, não ficamos aqui.
E nós vamos levar a cana-de-açúcar para fora do Brasil. Dessa forma, a Holanda levou o plantio da cana-de-açúcar para as Antilhas, que ficam ali no Caribe, que até hoje são conhecidas como Antilhas Holandesas, embora não sejam mais da Holanda. E passaram a lucrar lá integralmente o valor delas. A questão do refino do açúcar, ela era feita nos engenhos. Foi nos engenhos, gente, que nasceu a cachaça. A cachaça ela é feita da cana-de-açúcar. E isso demandou, na época, né? Quando eu falo de cana-de-açúcar, eu falo de tudo isso, né? De toda essa estrutura do plantio, da extração, do refino e da exportação. Né? Do plantio, da extração, do refino e da exportação. Que é toda essa questão da cana-de-açúcar. E o plantation, ele também cuida de tudo isso, Marina. Ele engloba todo esse processo. O plantation, ele é voltado para tudo isso. Porque é tudo em torno da cana-de-açúcar, né? Nesse contexto. Tudo em torno da cana-de-açúcar é monocultura. Mão de obra escravizada, porque os negros, eles faziam todo esse serviço. Era voltado para o mercado externo, porque o produto final disso ia para fora. E era latifúndio, porque tudo isso era feito no mesmo local. Tudo isso era feito no local do engenho, que tinha toda a estrutura lá para o plantio, para a extração, enfim. Então, as ideias, elas coadunam, digamos assim. Tá certo? A parte mais importante da aula é agora. Portanto, eu gostaria de abordar, não só a parte de mas é muito importante. Em Ceará colonial. Por favor, corrija-me, Brasil colonial. Uma dúvida até aqui. Se tiver, fale agora ou cale para sempre. Se houver alguma dúvida, por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Tá ótimo, Marina. Muitíssimo obrigado pelo feedback. Peço só um instante. Nenhuma dúvida, Giovana. Perfeito. Perfeito. Estou gostando da aula até aqui, gente. Estou achando vocês tão pouco participativos. O que vocês estão achando da aula até agora? Estão gostando mesmo? Como que vocês estão gostando? Muito obrigado, Maria. A gente acaba tão um pouco, assim, receoso por quando vocês não participam, mas é muito bom saber que vocês estão gostando, porque nas outras aulas gerou mais dúvida, mas eu acho que é porque não tem um contato tão grande de vocês, assim, com o... Gente, eu estou procurando uma coisa aqui, bastante, mas enfim, não tem contato tão grande de vocês com a história do Ceará, né? Na escola e tal, eu mesmo não tive, tudo que eu aprendi sozinho, né? Enfim, mas isso é complicado, né? Enfim, né? Vamos terminar a aula de hoje, vamos matar essa aula. Já está se tornando mais longa do que eu planejava. Sim, exatamente, é muito novo e a gente acaba com as coisas, né, a falar. Também acho esse assunto muito mais tranquilo. Ciclo, eu acho muito mais tranquilo, sinceramente. A história do Ceará é pesada, é densa. Até porque a gente quer se aprofundar muito, né? A gente tem que se aprofundar muito, porque a UES ela cobra muito aprofundado. Eu tento colocar sempre nas apostilas, nas aulas, em linhas gerais, mas sempre dando exemplos muito específicos para vocês entenderem pelo menos o contexto. Vou ligar minha câmera de novo. Não se vê no ensino médio. Enfim, o ouro vai ser a principal atividade econômica do Brasil, colonial, certo? Ele tem concentração nas chamadas Minas Gerais, que é correspondente à região que hoje é as Minas Gerais.
Haviam péssimas condições dos trabalhadores, péssimas condições de alimentação, péssimas condições de higiene, péssimas condições no geral. É, eles extraíam esses metais preciosos, mas assim como o açúcar, o dinheiro não ficava aqui, o ouro também, o dinheiro não ficava aqui. Todos os tipos de pessoas, eles trabalhavam nas minas. Pessoas novas a pessoas velhas. Mas o que, na época, mais gerou revolta é quando de pessoas novas, pessoas velhas também são homens livres, negros, escravizados, que trabalhavam para os seus senhores na extração, índios, que precisavam do dinheiro para sobreviver no Brasil colonial, enfim. Não tinha material de proteção, não tinha nada disso. Era normal existirem mortes, desastres, não sei o quê. Tudo com o objetivo de tentar enriquecer para ganhar a vida. Dessa forma, gente, a cobrança de impostos era realizada pela chamada Ilha das Minas, gente, que era um local que Portugal tinha perto das minas de ouro, né? Toda mina de ouro que era descoberta, ela precisava ser informada a Portugal, a interesse das minas. E o imposto mais famoso na época ele era o quinto, que era a extração de um quinto do ouro para Portugal. Ou seja, um quinto do ouro que era extraído, independente de onde fosse, com quem fosse, quem tivesse extraído, tinha que ir para a mão de Portugal. Vocês entenderam? Enfim, e isso gerou com que não mais tivesse ouro em pó ou ouro em pepitas, coisas pequenas separadas. O ouro tinha que ser em barra de ouro, para quando chegasse nas minas, eles cortassem o quinto, botassem o brasão da coroa portuguesa e o ouro passasse a circular livremente. O ouro sem brasão da coroa portuguesa, minha gente, o cara era parado, era preso e degradado para a África. Exatamente, o cara era jogado, levado para a África, no chamado degredo. Entendeu o que é degredo? Degredo é expulsão. O cara é expulso do Brasil para outro estado. Muito importante isso, muito, muito interessante. Dito isso, a derrama também é um conceito interessante. A derrama, gente, foi o principal motivo para a Inconfidência Mineira, que a gente vai falar no próximo momento que a gente falar de história do Brasil, né, sobre esse Brasil colônia. Porque a derrama, gente, em via de regra, era o seguinte, chegava no Brasil colônia da época, e o Brasil tinha que entregar tantas arrobas, né, que é uma medida de peso, não sei exatamente o que seria hoje em quilos, tantas arrobas para Portugal. Se não entregasse, o governo português entrava na casa dos brasileiros e extraía o ouro que tinha dentro dessas casas para levar para Portugal, como forma de complementar essa quantidade de ouro. E outras atividades econômicas do Brasil na época foi também a extração de diamantes na mesma Minas Gerais, o tabaco na Bahia, o algodão no Brasil como um todo, o gado, eu tenho gado porque na verdade não tanto, mas aqui no Ceará teve muito gado como atividade econômica, né? Não era voltada para o mercado externo, como as outras seriam, mais interessante, né? Citar eles. E por fim, as drogas do sertão, que elas eram especiarias nacionais, essa especiarias brasileira, que tinha no norte do Brasil. A borracha, por exemplo, né? As seringueiras, as castanhas do Pará, são exemplos de drogas do sertão. Cacau, Marina, exatamente. Baunilha, pronto. Perfeito. A Marina está aí dando alguns exemplos para a gente. 9h20, gente. Horário certo para acabar a aula. Durou aí mais ou menos uns 45 minutos. Espero, sinceramente, que todos vocês tenham gostado. Vou parar aqui a apresentação, né? E vou encerrar a gravação. Gostaria de saber de vocês se vocês gostaram da aula de hoje.